Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Eli. Boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha. Temos o Olivaldo trouxe um convidado. É a primeira vez que ele vem depois da posse, né? Da posse? Aqui para o Jornal do Piauí, sim. Sim. Ele já esteve no Notícia da Manhã, mas aqui no Jornal do Piauí é a primeira vez do secretário de governo, Merlong Solano. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Começo de ano aqui, né? Começo de ano. É na vida também, agora que é dia 7, né? Ô, secretário, entre o que a equipe de Wellington Dias imaginava lá na eleição, entre o que a equipe viu durante a transição, que o senhor estava participando, e o que o senhor encontrou de fato no governo, o quadro, o cenário, é melhor do que você esperava ou não? Cenário pior do que eu esperava. É pior? É. Por quê? Eu até acho que precisaremos fazer algumas mudanças nos sistemas de controle para esses períodos entre... Da transição. Exatamente. Entre é a lei do deputado Fábio Novo. Entre a definição da eleição e a posse do novo governo. Eu até ouso querer ir além, quem sabe uma redução desse prazo. Porque... Fazer a eleição mais perto da posse. Pronto. Porque, Amadeu, num estado como o Piauí, que carece tanto de recursos para todas as áreas, na área social, para a infraestrutura, fazer a economia crescer, de repente você encontrar cerca de 2 bilhões de reais nas contas dos bancos, sem serem utilizados há mais de ano, desde 2013, recursos parados. Veja quantas vezes se foi para a televisão dizer que o governo federal não ajuda o Piauí. Tem 1 bilhão e 200 milhões de reais em convênios retidos nas contas da Caixa Econômica, principalmente, desde 2013, sem se conseguir sacar para aplicar por conta de inadimplências. 2013? Desde 2013. Porque a informação que a gente tinha é que essa inadimplência aconteceu em 14. Pois então, é, mas recursos, tem recurso aí que está sem ser liberado, está na conta desde 2013, sem ser sacado por falta de prestação de conta ou por problema de inadimplência. São 1 bilhão e 200 milhões em convênios, 800 milhões em operações de crédito, são mais de 2 bilhões de reais, Elivaldo. Então uma situação grave, aí você de repente, hoje mesmo eu recebi os professores, os professores concursados, querendo saber do novo governo, no terceiro dia de governo, digamos assim, quando começarmos a chamar professores. E aí você encontra essa situação em que o Estado tem um limite de gasto com o pessoal estourado. Mas de outro lado, se por um lado a situação é difícil, Amadeu, por outro lado, eu já estou otimista, com algumas questões. O fato de sermos mais experientes, o fato do nosso governador Wellington Dias não dormir, não repousar enquanto tem problema para resolver. Você veja a estratégia que ele está seguindo, é o que eu chamo de um governo em movimento. Aquela antecipação de posse para 8h30 da manhã não era apenas por um gesto de querer, por prazer, participar da posse da presidente. Já era parte de uma estratégia de aproximar o mais rapidamente possível nossas demandas do novo governo federal. No dia seguinte, o governador já participou de diversas posses de ministros em Brasília, já levou junto os decretos de urgência administrativa, já pediu audiências que ele está cumprindo em Brasília ainda hoje, ontem e hoje. E aí depois fizemos aquelas visitas, Liceu Piauiense, uma escola de referência naquela situação. Fizemos a visita ao asilo de idosos, não é isso? A Vila do Ancião. Depois visitamos o colégio, o Hospital Infantil. O governador já deixou, junto com o novo secretário, doutor Francisco, e o diretor, doutor Edinaldo, o hospital retomando as cirurgias, que estavam paralisadas desde agosto do ano passado, no único hospital de referência do Estado para cirurgia pediátrica. Então, problemas, sim, mas muita disposição para enfrentar o problema e muita confiança da sociedade. Veja que os médicos do Hospital Infantil voltaram a fazer cirurgias com base apenas na confiança. Porque nós não pagamos ainda o que eles deixaram de receber no governo passado. Nós só vamos poder começar a enfrentar isso a partir de fevereiro. Dentro, inclusive, de um cronograma. Não vai poder se resolver tudo de uma vez. Mas mesmo assim eles voltaram a fazer cirurgia, que aliás, de público aqui, quero agradecer a todos eles. Secretário, amanhã o governador confirmou a primeira reunião com toda a equipe, todos os escalões já nomeados
e em atividade. Alguma recomendação especial para esse primeiro encontro do secretariado? Pois é, primeira reunião do secretariado amanhã, pela manhã, o governador já volta de Brasília, com certeza já terá também algumas notícias referentes a essa vinda de Brasília. E as recomendações sobre as orientações gerais do governo, essas restrições em relação à nomeação de pessoal. Começamos com a corda muito puxada, um nó muito apertado. Metas para 2015? Pois é. Orientações da PGE específicas relativas ao que fazer diante de irregularidades enfrentadas e, ao mesmo tempo, um gás de ânimo, né? Nós estávamos atrás de trabalho, encontramos trabalho, né? Não, essa razão da felicidade das pessoas não nos falta. Trabalhar é uma das condições para a gente ser feliz, né? Bom, agora o governador estabeleceu, por exemplo, que a primeira meta é sair do CALC, sair do Serasa, né, como ele chama. Isso o senhor acredita acontece até quando? Às vezes, brincando, ele diz assim, sair do cálculo renal. O cálculo renal dói muito. Aliás, eu tive 2 crises de cálculo renal e sei o que dói mesmo para valer. Veja, sair dos controles do governo federal em relação às inadimplências e também sair dos limites da lei de responsabilidade fiscal em relação ao gasto com o pessoal. Essas inadimplências relativas ao CALC, que são cerca de uns 10 convênios que estão com problemas de prestação de conta, esse pessoal está trabalhando em regime de carga puxada para poder resolver aí... Qual é a data prevista, secretário, para sair disso? Rapaz, está me apertando como se eu fosse o secretário de administração. Estamos trabalhando aí com cerca de 10 dias. 10 dias. Com isso aí resolvido. A folha do ano sai amanhã, a tabela? A folha do ano, queremos anunciar amanhã a tabela. Que essa é outra meta dele, trazer essa tranquilidade para o servidor. Trazer a tranquilidade para o servidor, não é? O governador Elton Dias não teme tomar decisões duras para garantir as prioridades. E entre elas, pagar o servidor dentro de uma regularidade que dê confiança ao contra-cheque do servidor. Outra meta imediata dele era saber que servidores, prestadores de serviço, são necessários em cada repartição. Pois então, essa também é outra questão, em duas frentes. De um lado, os contratos temporários, não é, que isso aí impacta o gasto com o pessoal e, portanto, é parte essencial do esforço para a gente trazer a despesa para menos de 49% e assim tirar o Estado dos controles da lei de responsabilidade. E, de outro lado, impacta o custeio, que é o gasto com os contratos de terceirização propriamente ditos. Estão todos suspensos, entretanto, os serviços estão sendo mantidos enquanto os secretários fazem o diagnóstico para identificar, sob a severa supervisão da Comissão de Gestão Financeira, da qual eu faço parte, junto com o secretário de Administração e de Fazenda e do Planejamento, junto com a Procuradoria-Geral e a Controladoria Geral, termos um quadro bem enxuto das efetivas necessidades desses contratos de terceirização. Secretário, a reforma administrativa já começa a ser esboçada no governo para ser encaminhada à Assembleia em fevereiro. Por exemplo, já se comenta na AGESPIS, órgão que o senhor dirigiu, inclusive, da possibilidade de um novo arranjo jurídico, inclusive, para transformar a empresa numa autarquia. Tem fundamento? Semelhante ao que houve com a Coab. Coab, CONDEP, aliás, COMEP. O governador dará para a equipe mais do núcleo de gestão... O núcleo duro. Essas orientações esse final de semana. O que eu posso já adiantar é que, por exemplo, no âmbito da Secretaria de Governo e no âmbito da Secretaria do Planejamento, parte do esforço de incentivar um maior crescimento da nossa economia estará correndo também aí. No caso da Secretaria de Governo, havia uma superintendência de elaboração de projetos estratégicos. Essa função de elaboração de projetos estratégicos é mais típica da Secretaria do Planejamento. Uma central de projetos. Ela será, então, assumida pela Secretaria de Planejamento sob a coordenação lá do nosso secretário Antônio Neto. Na Secretaria de Governo, sob a minha supervisão, as parcerias público-privadas, porque o governador tem interesse de acompanhar muito de perto todo esse esforço de aproveitar as novas possibilidades jurídicas no sentido de trazer para o Estado as maiores possibilidades de inversão financeira da iniciativa privada e, ao mesmo tempo, sua maior expertise de gestão administrativa em determinados tipos de assuntos. Então, a parceria público-privada
nós estamos transformando esta superintendência que existia no passado na Segov de elaboração de projetos numa superintendência de coordenação das parcerias público-privadas, que nós esperamos aproveitar as várias potenciais do estado do Piauí através desse novo marco regular. Coordenadoria. Exato. É a superintendência. De parceria público-privada ligada ao planejamento. Não. A Secretaria de Governo. O planejamento vai ficar com a elaboração de projetos. E aí essa fica a Secretaria de Governo. O caso AGESPIS, hein, secretário? O Elivaldo me trouxe a informação hoje que chegou lá na Assembleia um pedido para uma sabatina com um gestor para a AGESPIS que não é o indicado pelo governador. Explica aí, Elivaldo. Hoje responde pela AGESPISA o auditor fiscal Raimundo Trigo. Certo. Interino, até que o nome indicado, anunciado pelo governador, Herbert Buenos Aires, possa assumir. Ele que é funcionário da Caixa, foi superintendente. Exatamente. Diretor. O Raimundo Trigo já foi aprovado, inclusive, para legalizar a situação, inclusive de interinidade, pelo Conselho de Administração da AGESPISA. Mas hoje eu vi lá na Assembleia um ofício assinado pelo governador Wellington Dias, pedindo uma sabatina para o atual presidente Raimundo Trigo. Isso só pode acontecer em fevereiro. Então essa interinidade vai ser prolongada, ou a tendência de ele ser efetivado? Ou há algum problema para que Herbert Buenos Aires se desincompatibilize, se desvincule da Caixa para poder assumir a AGESPISA? Está vendo isso, secretário? Não, veja, o Herbert, ele é hoje ele é ex-superintendente da Caixa no Piauí, mas ele é atual superintendente, não sei se é Alagoas ou Sergipe, é um desses estados. Então, como é um cargo de extrema relevância no âmbito da Caixa Econômica Federal, a liberação do Herbert é um pouco mais lenta. Ele só, de modo que nós não podíamos também deixar a AGESPISA com uma solução temporária prolongada demais. Então, o Trigo está como interino, mas já nós estamos cumprindo todos os procedimentos legais por conta desse prazo lá do Herbert. Pode demorar um pouco, né? Pode demorar um semestre, por exemplo? Não, acredito que não. Secretário, olha, muita participação aqui dos telespectadores, mas principalmente querendo saber sobre a chamada dos concursados da Secretaria de Educação. É verdade. Um deles até disse que o senhor teve uma reunião com um grupo hoje, né? E muitos aqui querendo saber sobre pagamento de terceirizados, como é que vai ficar isso depois que o governo se estabilizar. Pois eu já percentual de comissionados que devem ser chamados já nesse primeiro semestre. O governador está viajando e hoje muitos professores de uma comissão de concursados foram ao Karnak. Eu recebi uma comissão de 10 professores e uma professora. E há aquela apreensão de quem faz um concurso quer ser chamado, né? Argumentei com eles a necessidade de, sem prejuízo das medidas que o movimento tem direito de tomar, como se organizar, como entrar na justiça. Isso não sou eu que vou pedir para alguém deixar de fazer isso. Mas, do ponto de vista administrativo, pedi a eles um prazo, argumentando o seguinte, que nossa gestão, na prática está há 3 dias, nós estamos no 3º dia de governo na prática. Segunda, terça e quarta, né? E a equipe da educação ainda não teve o tempo mínimo necessário para fazer todo o levantamento. Ontem e hoje, o atual secretário e a futura se encontram em Brasília acompanhando o governador, porque numa das audiências foi no Ministério da Educação. De modo que eles compreenderam a minha argumentação, vão dar um pouco mais de prazo para que a nossa equipe na área da educação possa concluir todos os levantamentos necessários, ao mesmo tempo em que a área financeira trabalha na parte financeira em relação aos limites de gasto com o pessoal, para que o governador possa tomar uma decisão em relação a que perspectiva de prazo se tem no que respeita a chamar os concursados para a área da educação. Só a última questão, secretário, aqueles reajustes previstos em lei para categorias de servidores públicos, eles começam a ser incorporados logo? Como é que vai ser? Trabalhamos para cumprir toda a legislação. Então quem não foi em dezembro vai agora em janeiro? Trabalhamos para cumprir todas as leis, todos os compromissos do Estado. E quando tiver, vai ser retroativo? Quando eu falo assim, trabalhamos para cumprir as leis, Amadeu, tem certas leis que precisa a área jurídica falar para mim, somente para o governador. Acionar a PGR. Dizendo assim, governador, diante desse quadro, o caminho é este. Então, se você tem uma lei que manda dar o salário, outra que manda ajustar... Que não pode passar do limite. Então, a área jurídica, junto com a financeira, tem que falar para que eu possa lhe falar com mais segurança daqui a uns dias. Eu quero agradecer ao secretário pela presença. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, secretário.